Paulo é conhecida como uma das cidades mais italianas do mundo, fora da Itália. E aqui você percebe desde o sotaque das pessoas até, principalmente, a comida. Os restaurantes italianos são uma glória paulistana. Mas será que são italianos mesmo? A cozinha italiana em São Paulo tem um sotaque também um pouco diferente do que teria se estivesse na Itália. Vamos conversar um pouco sobre essa cozinha italianada de São Paulo, e para isso a gente trouxe um expert, que é o chefe André Mifano, que já foi dono do Vito, que tinha uma cozinha italiana primorosa, depois saiu circundando por uma cozinha mais autoral, né, no Lilu, e agora vai reabrir um restaurante, o Dona, que vai ser um restaurante de cozinha italiana, italianada, ítalo-paulista. Qual é a... Eu gostei que você lembra. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra gigantesca estar numa mesa tipo redonda com vocês. Só que oval. E com o Álvaro na mesma mesa, tá ligado? Eu cheguei no ápice da minha carreira na televisão nesse momento. Eu tô feliz. De agora em diante é só... Ladeira abaixo. É um prazer te receber. Obrigado, gente. Obrigado por me deixar sentar aqui nessa mesa. Bom, a história do Ítalo Paulistano, na verdade, Bom, vamos lá, né? A gente... No Vito, quando a gente começou a cozinhar lá em 2008, eu tinha mesmo essa coisa super enraizada na minha cabeça de italiano, clássico, vamos fazer as massas, vamos fazer... E aí, depois de 1, 2, 3, 5, 8 anos... Sabe muito bem, a gente começa a querer dar uma descambadinha, pegar uma coisinha aqui, principalmente porque você vai estudando, você conhece novos meles, o que quer que seja, você conhece novos produtos, a farinha de milho... de milho, crioula. Crioula, em vez da polenta italiana importada. E aí você quer usar esses ingredientes. E aí eu tomava uma meia dúzia de tapa de pelica, de luva de pelica, do tipo, peraí, mas o Vito não é italiano clássico? Por que você está usando shoyu? Ou por que você colocou katsuobushi no seu caldo? E aí tinha uma cutucada. A ideia do Dona é ser um restaurante italiano com um receituário clássico, mas depois de 20 anos de profissão, 24 anos de profissão, 25 anos de profissão que eu tenho, e depois de tanto tempo fazendo esse tipo de comida, eu quero ter a liberdade de... Se quiser. Isso. Obrigado. Eu quero fazer o que eu quiser. Me dou esse direito. E de afinar essas receitas. Então, assim, tem risoto, é óbvio, não tem creme de leite no risoto, óbvio que não, mas se eu quiser colocar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu vou dar um exemplo. Vou fazer um ravioli de lagosta confitada com caldo de frango e curá. Pô, André, curá é japonês. Pois é. Então a minha cozinha é ítalo-paulistana. É um italiano que vive em São Paulo. Ítalo-cosmopolita. E ele pegou um pouco de sotaque, igual todos os paulistanos têm sotaque. Então se a gente tem um sotaque... Por que a minha comida não pode ter um pouquinho de sotaque? Esse prato não pode ter um pouquinho? Então eu tenho essa licença poética e me livro dos chatos. E fico só com os caras que querem comer bem. Não, o curioso, o interessante é que, na verdade, digamos assim, essa subversão, essa corrupção da cozinha italiana original é a prática em São Paulo. Sempre foi assim, sempre teve uma cozinha... pretensamente italiana, mas totalmente adaptada, totalmente subvertida e corrupta, né? Sim. E criou um gosto paulistano. Aliás, a Silvana Azevedo, que é uma estudiosa desse assunto, gravou um depoimento pra gente. Vamos ver o que ela conta sobre isso. O cardápio das cantinas paulistanas é o registro de uma herança deixada sobretudo por famílias da Calábria, Campanha, Basilicata e outras regiões do sul da Itália. Mas trata-se de uma culinária que ganhou contornos bem particulares, que hoje não é reconhecida como típica pelos italianos que chegam ao Brasil. Pratos famosos aqui, como o filé parmigiano, por exemplo, fazem parte de elenco de receitas clássicas da Itália? Não. Mas eles são ícones de uma cozinha de sincretismo que sem dúvida carrega a identidade italiana no Brasil. Em resumo, trata-se de uma cozinha de herança carregada de memória e afeto, que se descolou da tradicional culinária italiana e criou novos sabores, mais queridos pelos paulistanos, dignos de respeito e reconhecimento. Então vocês veem, né, ela está corroborando isso que a gente está falando, que os italianos chegaram aqui e foram improvisando, né? E não só os italianos, né? Os libaneses, todo mundo teve que dar um jeito de enfim, se adaptar ao que encontrava por aqui. E é interessante, no Brasil, você tem pelo menos duas grandes correntes de imigração, né, italiana, uma do Vêneto, que foi para o sul,
e para o interior de São Paulo. E aqui na capital você teve aquela migração do sul da Itália, napolitana, e que trouxe as bases dessa cozinha, mas que é uma cozinha italianada, né? Não é exatamente italiana. E é engraçado que, uma vez, o Rogério Fasano, que me perdoe por revelar aqui publicamente essa confidência, mas um dia ele me contou que aqui no Fasano, ele faz uma cozinha clássica italiana. Ele fala, aqui eu não posso servir, por exemplo, filé parmigiano, que não existe na Itália. Ele fala, mas no meu restaurante, no condomínio Fasano, que tem no interior de São Paulo, lá tem bife à parmigiana e eu vou até lá só para comer o filé parmigiano. Já que aqui não tem. Porque o Rogério não nasceu na Itália, na verdade o Rogério é paulista, como a gente, paulistano, né? E, por exemplo, o que você acha da pizza de São Paulo, né? Tem gente que fala, a melhor pizza do mundo é de São Paulo. Talvez um exagero, mas que é boa, né? Não, espetacular. Inclusive, quando eu fui para a Itália a primeira vez com o Luciano do Vale, em 94, nas finais da Liga Mundial de Vôlei Turim e Milão, a pizza paulistana era melhor. Era melhor. Mas certamente a gente deturpou melhor do que os americanos, por exemplo. Mas eu acho que a italiana sofreu isso acho que as grandes redes é que quebram tudo, né? Porque a italiana sofreu isso na rede que... O que você quer aqui no seu macarrão? Ah, eu quero frango, eu quero a ervilha, eu quero cebola, eu quero alho, eu quero... E aí o cara começa a passar e falar, pô, macarrão é só um meio de transporte de absolutamente qualquer coisa que você queira colocar. Não é. O macarrão é 50% do prato. Então, assim, o ponto da massa é importante. Fundamental. Então, esses detalhes fazem uma grande diferença quando você está fazendo comida italiana bem feita, né, que você quer elevar o nível, que você quer acertar os ponteiros, e fica absolutamente distante da deturpação. Depois do seu molho, acho que é igual na Itália mesmo, cada família tem o seu molho, tem o nome que inventa para sua massa, e todos eles são igualmente deliciosos. Sim. E igualmente italianos. Né? Partindo de ingredientes bons, fazemos bons molhos, né? No Brasil, teve também essa mistura de... Os italianos foram se encontrando, só que um veio do Vêneto, outro veio de Nápoles, aí vão morar juntos, casam, começam a cozinhar, e aí começam a inventar coisas, que na Itália seria motivo de paredão, Sim, de assassinato. Tipo macarrão de forno. Uou! Né? Macarrão de forno é estilo. Mas macarrão de forno, alguma avó inventou e enfiou lá, tipo, é isso. E o filé à parmigiana, por exemplo, que é o clássico da deturpação da cozinha italiana, porque não existe na Itália, não sei se você sabe, caro telespectador, lá tem berinjela parmigiana, que é parecida, só que é berinjela, não é filé mignon e tal. Lá existe o bife à milanesa, na Itália, em Milão, o nome diz, e existe a berinjela parmigiana, em Parma, que coloca o queijo parmigiano, etc. Aqui no Brasil, juntou um milanês com uma parmigiana, se encontraram, casaram. E alguns... E vamos misturar o filé à milanesa com o seu berinjela. Todo mundo fica feliz e criou-se o filé parmigiano. E provavelmente foi no movimento inverso do que a gente está passando hoje, onde a carne estava mais barata que a berinjela, né? Talvez. Possível, o cara falou, pera um pouco, por que ele não põe um pedaço de filé mignon aqui? Gente, que a gente precisa de O Brasil é tão grande, produz tanta carne. né? A gente está tão bem, vamos botar um filé mignon aqui. Mas o interessante é que a gente tem que abrir um pouco a mente para o critério fundamental, que é a qualidade. Quer dizer, se uma coisa é gostosa, mas não fazia na Itália, se for bom, é bom. Né? Não precisa ser necessariamente autenticamente italiano. Né? O que eu fico meio bravo é quando as pessoas... Sim, tem muitos restaurantes que oferecem um prato com nome italiano, tradicional, classificado, que lá na Itália tem até... uma coisa codificada, tá assim nos cartórios, tá? Aí fala, isso aqui é o macarrão Alfredo de Roma. O Alfredo de Roma, o cara fica misturando, lá em Roma, ele fica misturando manteiga e queijo, que nem um alucinado para ficar cremoso. Aí chega aqui, Alfredo de Roma, põe creme de leite. Aí não chama de Alfredo de Roma, chama do Joãozinho do Bexiga. Eu dá o nome que quiser. Você lembra, eu tenho um exemplo exatamente esse. Tem o ragu à bolonhesa,
tá preso lá na parede em Bolonha, na prefeitura, sei lá como é que chama, você deve ter visto, que tem uma receita. Eu peguei esta receita e repliquei. O grande negócio do ragu é que ele tem denominação de origem, ele é controlado. Ragu é um molho à base de carne, qualquer carne, cozido ou no leite ou na água ou no caldo para acompanhar uma massa, ponto. Pode ter tomate, mas não é molho de tomate com alguma coisa dentro, isso é um molho. E aí eu fiz isso, e eu faço até hoje, exatamente a receita, coloquei no cardápio e passei... Sem tomate, e passei 3 anos explicando todo dia para as pessoas o porquê que não tinha tomate. Esse aqui é o ragu. Não existe ragu de cogumelo. Aí é molho de cogumelo. Mas é exatamente isso. Eu acho assim, se você se propõe a realmente fazer uma coisa e falar, olha, isso aqui é tradicional, faça tradicional. Se você não quer, faz o que você quiser, só faz bem feito. E com bons ingredientes. E chama de outra coisa. Chama o Não, meu chama de ragu. outra coisa, porque não é pecado você inventar uma coisa. Meu molho. Claro, Inspirado na outra coisa. O que me deixa louco é quando vão... É que, assim, vem o aquele tempo- nome tradicional, você vai lá esperando comer aquela coisa que você comia na França, na Itália, na Espanha, não sei o que. Você fala, mas isso não é pucheiro. Isso Mas aqui o não é tempo- paella, o tempo isso vai não é. passando Vem e alguém aqui, coloca Não me engana que eu não gosto. Pois é. O tempo vai passando e as pessoas vão mudando. O meu bisavô teve um filé em homenagem a ele. Filé porque Oswaldo Aranha. Filé Oswaldo Aranha. Porque era um político, enfim, né? Chegava no restaurante... Diplomata importante, primeiro presidente da ONU, enfim. Então, ele entrava no restaurante, esses homens eram tratados, né, como reis. E aí, o que ele pedia era para que o cozinheiro puxasse o arroz no sangue que sobrasse da carne depois de selada e servia com farofa e batata portuguesa, que é aquela chip mais... Não tinha alho. Não era um filé com um monte de alho em cima? Não era. Olha que maravilha. Parabéns, 45 anos sendo enganado. Isso é que me irrita. Agora, também não dá pra saber, porque o meu avô não gostava de alho e fala que ele não gostava. Sabe, a gente não sabe exatamente quem que pôs o alho. E aí eu resolvi fazer um que é o meu, Oswaldo Aranha. Eu falei, vou Mano, puxar. eu tô em choque, eu fiquei arrepiado com a história que você me contou agora. Não, mas eu tô dizendo assim que é um tempo muito menor. Como pode ser deturpado tão rápido numa família? Né? Enfim. E ninguém mais puxa o arroz no sangue que sobra da carne, que é o principal. delícia! É o principal do prato. E o arroz, e o risoto à grega? E o risoto brasileiro, que é só arroz, que é arroz com um monte de coisa. Vou fazer o risoto pra você. Você vai num restaurante italiano, sei lá, e o cara me te traz um arroz parborizado com frango dentro. Olha, eu fiz um risoto de frango ao caipira. Maravilhoso. Não, por exemplo, esse prato, esse chamado risoto, eu já chamava risoto no Brasil, muito antigamente, e era um prato brasileirinho, tal. Mas você vai num restaurante italiano, chama-se de risoto, aí tem que fazer um risoto Claro. Sem como na creme de Itália. Com arroz. Não, e era uma coisa que a dona Mônica Galoni tinha um restaurante chamado Intitá, em São Paulo, você deve ter conhecido. Um restaurante muito antigo, Muito tal. antigo. Era no Oscar Freire. Eu também. E não existia, não tinha no Brasil arroz italiano, arroz de Sim, risoto, sim. né? Vialone Nano, não sei o que, essas coisas que hoje tem. Não tinha, ela fazia com arroz agulhinha, né? E era um restaurante glorioso. Você lembra? Você frequentou muito o Intitá? Eu fui algumas vezes no Intitá e realmente a comida, primeiro, era de ajoelhar. Depois, eu lembro exatamente desse risoto. E era um sabor diferenciado mesmo. Porque ela fazia do jeito italiano, só que sem um arroz. Fazendo tudo, e até o final, manteigava com manteiga e... Manteiga, queijo queijo e tal. Então não Só era. não soltava aquele amido todo porque não tinha. Porque não tinha, mas aí quando começou a importar o arroz italiano, o azeite italiano, aí começou a fazer um risoto mais... Eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta para vocês, para todos vocês. Quando fala de comida italiana, quando você pensa, se eu te perguntar assim, cara, eu quero ir, vamos no restaurante italiano, ou o que você quer comer no restaurante italiano? Vamos no restaurante italiano clássico. Qual é a primeira coisa que você pensa que você quer comer? O que é o primeiro prato que te vem na cabeça quando fala comida italiana? O que é? Macarrão. Claro. Massa. Com que molho? Tudo sempre? Mas não tem um prato? Macarrão com molho de... Carbonara. Ele acabou de falar. Eu fui no Alfredo de Roma com a Armando Nogueira, com o Luciano do Vale. E eu comi o fettuccine Alfredo aqui, em alguns restaurantes. Realmente o creme de leite transbordava. Não é
E, Mesma inclusive, coisa. aquela manteiga da Itália é diferente daqui. E o queijo? Vocês sabem. E o quê? E a massa, então. E a massa? Não, e aqueles talheres de E a ouro pimenta. que ele usa. Não, E o fogo? era um negócio absurdo e que você não tem oportunidade de comer aqui. É, a Mas por que a farinha- pergunta? Eu acho que... Não, Você, eu pra fiquei você, olhando pra E cá. você? Não, pra você, qual Flor que... de abóbora. Ah, é verdade, é uma boa. Fiorezuca. É impressionante. E a coisa que a gente menos tem, não tem aqui, eu não faço, não ponho nos meus cardápios, Porque é mas aí eu acho que não é uma coisa de restaurante. Isso você fazer em casa para 3 amigos. E aí você frita do jeito certo, um por um, ela serve na temperatura certinha. Mas a flor de abóbora frita, empanada e frito, aquilo assim, eu fecho o olho, bum, Itália. E aí do lado tem uma azeitona. E isso pra mim é o gosto que a Itália tem pra mim. Engraçado, né? Eu tava pensando justamente pra entender qual era a percepção. Porque justamente o que o brasileiro acabou achando que é macarrão. E é mesmo. Sim, porque o macarrão é a também, única. e é também. Não, também, porque a única coisa, me corrija se eu estiver errado, que você vai em qualquer lugar da Itália, existe uma pasta. Sim. Ponto. Não Eu tem não como. sei o que tem em cima. Mas que tem macarrão, tem. Não, eu já fui em casa de italianos, assim, de famílias e tal. Aí vai servir um jantarzinho para criança e tal. Pega uma massa com manteiga então, e dá e a criança vai dormir com um macarrãozinho. Quer dizer, isso realmente é, Isso eu faço com é o meus arroz e filhos feijão. também. Não, mas é o arroz e feijão nosso, digamos. É coisa que cotidiano, dia a dia, ninguém reclama, todo mundo gosta, enfim. Ó, é. temos que agradecer os chineses, né? Que Marco aparentemente dizem... Aparentemente. Então, por isso que... dizem que veio de lá. Não aparentemente dizem, realmente Veio. dizem, mas não é verdade. Não é verdade. Conta a verdade. É verdade, o Marco Polo escreveu que os chineses faziam uma massa parecida com a que tinha em Gênova. Muito obrigado. Ou seja, o Marco Polo falou que os chineses também faziam macarrão, E aí? provavelmente há 100 milhões de anos, mas também, Calma. não, mas os italianos também faziam há 100 milhões de anos, então, quer dizer, ele nunca disse, descobriu o macarrão na Itália, não, ele falou, eles fazem uma massa de trigo, de grão, de farinha, né, que parece com a que a gente faz em Gênova, não sei o quê. Agora, quem fez antes não dá para saber. Sem dúvida. Mas, assim, tem vários tipos de massa, né? De macarrões, né? Digamos assim. Que, Fininho. E são diferentes. Tem fino, tem grosso, tem de trigo Os sarraceno, tem pastéisinhos, de, os wontons. tem de arroz, tem... Então, Eu nunca vi- certamente é uma coisa tradicional da China. Existia massa lá em alguns lugares. Concomitante, né? Mas não Sim. quer dizer que aí os italianos viram aquilo e agora vamos fazer a nossa, mas com trigo e vamos... Bom, nós vamos ter que encerrar esse assunto por agora, passar para o próximo segmento do nosso programa, mas... Agora estamos curiosos para ver como vai ser o Dona e aprendemos já um monte de coisas de cozinha italiana que a gente nem imaginava, né? Cada um dando um pitaco aqui. Espero que vocês tenham aproveitado até agora, mas